amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Na AltV, reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter à sua disposição também, @GenteQueFalaM, o WhatsApp é o 11 974012235 e o telefone à sua disposição, também São Paulo, 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, o engenheiro Felipe Sigolo, que é secretário executivo do Conselho do Patrimônio Imobiliário. Felipe, prazer tê-lo aqui. Prazer. Muito bom. Também o advogado Sérgio Niemeyer, que está conosco nesta edição de Gente que Fala. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Zancompé, mais uma vez. É a primeira vez com você. E o programa Gente que Fala é sempre um programa com muita audiência, muita interação do ouvinte, daquele que nos assiste pela internet. E são debates interessantes. E eu cumprimento a todos que estão aqui. O desembargador Américo Angélico, que é presidente do IASA, Instituto dos Advogados de Santo Amaro. Américo Angélico, que bom tê-lo aqui. Muito bom dia, Zancopé. Um prazer aqui de Casa Nova. Eu felicito a todos aí por essa nova instalação, esse novo passo aqui da Rádio Trianon. E parabéns aí, estamos aqui para mais um programa. Que será muito bom. Vamos iniciar falando sobre a Operação Lava Jato. Presos na sexta-feira pela Operação Lava Jato, 23 suspeitos de participação. Sérgio, me ajuda. São suspeitos ou acusados? Não, são suspeitos, não é? Acusados aí, só depois da denúncia. Sim. Né? O termo suspeito está certo. A gente, jornalista, o termo suspeito está certo, Zancopé. Correto. É verdade. Agora, eu, como advogado, não participo de nenhum, não defendo nenhum desses suspeitos, investigados. É só isso, são suspeitos. São suspeitos então, e investigados. Deixa eu encerrar aqui. Tá. Então, eu repito, preso na sexta-feira pela Operação Lava Jato, 23 suspeitos de participação em esquema de superfaturamento de obras e pagamentos de propina em contratos da Petrobras, que teria movimentado 10 bilhões de reais. Eles prestam os depoimentos desde sábado e ficarão detidos pelo menos até amanhã, quando se encerra o prazo de prisão temporária. A presidente Dilma Rousseff defende-se do envolvimento, afirmando ser a favor das investigações e que elas podem mudar o Brasil para sempre. Desembargador Américo Angélico, advogado Sérgio Niemeyer, Felipe Sigolo, quem eu posso... Eu vou começar porque eu sou uma pessoa, os ouvintes já me conhecem de outros carnavais, e eu coloco lenha na fogueira para o debate. Então, eu quero começar dizendo o seguinte, Zancopé. O que me preocupa com a Operação Lava Jato é o fato da delação premiada. Não que foi um avanço na nossa... Eu não acho que seja um avanço do modo como ela tem sido aplicada. A delação premiada, ela deve e deveria, primeiro, deveria ser empregada em busca de evidências que constituíssem provas cabais do delito que está sendo investigado. Mas a maneira como está sendo aplicada a delação premiada, na verdade, até para quem está sendo o delator, é uma insegurança muito grande. A forma como ela está disciplinada no Brasil é uma insegurança muito grande. Eu, se fosse advogado de qualquer um deles, diria, não pratique a delação premiada, porque você não tem nenhuma certeza de que vai tirar qualquer benefício da delação. A delação premiada, como, por exemplo, existe nos Estados Unidos, que é o modelo de delação premiada que se conhece, ela efetivamente contribui para a revelação de todas as facetas do crime, mas ela também efetivamente representa um benefício para aquele que contribui com essas investigações, ainda que tenha participado do crime. Ele vai saber antecipadamente qual é o benefício que ele vai ter. Aqui no Brasil, não. Que no Brasil é uma promessa no escuro, é uma promessa às cegas. Quem promete é o juiz com o Ministério Público, e quem decide se a informação prestada pelo delator é
é passível de dar a ele a qualquer benefício, também é o juiz, e que medida será esse benefício? É o juiz. Quer dizer, sempre a mesma. Se ele tiver de não, isso não ajudou em nada, isso não me interessou, isso não contribuiu, não vai ter benefício nenhum, o sujeito caiu numa armadilha, entendeu? Então, eu acho que a delação premiada, ela é um instituto que pode ajudar sim, mas tem que ter uma nova vestimenta, né? Só para concluir, a investigação Lava Jato, ela representa um avanço no sentido de não permitir a dilapidação de patrimônio de empresas estatais, de autarquias, do governo, e desvio disso para aparelhamento de máquinas políticas, de partidos políticos, de projetos de governo. Então, nesse sentido, eu acho que é um avanço. Mas tem ainda algumas reservas quanto a algumas coisas que estão sendo ditas e divulgadas que não me parece que sejam conforme a realidade. Eu concordo em parte e discordo em parte, né? Eu acho que tem sempre aquela ideia de que a virtude está no meio. A delação premiada é uma forma, dentro do processo investigativo da sociedade, de conseguir contribuir com que as provas, com que as informações cheguem a um processo de uma forma mais adequada. Porque antes não se tinha essa possibilidade. Então, o que se via no Brasil aqui? Como os nossos códigos são antigos, especialmente o processo penal e o Código Penal, e não previam essas formas de delitos que nós temos hoje no Brasil, o Brasil está se socorrendo do direito, de alguns direitos internacionais, onde já se usa esse sistema da delação premiada. A delação premiada, ela premia o delator, diminuindo a pena dele. Então, em virtude dele passar menos tempo na cadeia, ele revela fatos que ele não revelaria se assim não fosse. Então, o que aconteceu no Brasil? O sistema criminal do Brasil ficou, pela antiguidade dos códigos e pelo brilhantismo dos advogados, criamos uma impossibilidade de punir aqui os culpados. Então, o que aconteceu? Criou-se aqui no Brasil o manto da impunidade. O número grande de recursos que nós temos e a falta de adequação da lei aos tempos modernos fizeram com que a delação premiada fosse um avanço, até no sentido de possibilitar e oportunizar essas provas. Ora, o fato do delator falar uma coisa, isso do processo investigativo vai ser provado. Ele disse, então, vamos lá procurar, vamos buscar as provas concretas para que depois haja o que nós chamamos do devido processo legal. Então, tem sido uma coisa muito positiva, porque esses fatos estão sendo revelados aqui e nós estamos já diante de um problema com certos encaminhamentos que até então não tínhamos visto. Foi uma dificuldade muito grande nós conseguirmos alguma coisa no mensalão. Só conseguimos isto em virtude de uma atuação do presidente Barbosa, que curiosamente deixou o tribunal bons anos antes da sua aposentadoria, um fato novo. Então, eu acho que isso vem dando resultados, porque é uma forma de, talvez, diminuir a impunidade no Brasil, punindo os corruptos, e através de um processo investigativo. Esse lado é bom. Tem um lado negativo de, às vezes, se conseguir informações através dos delatores que não correspondem à realidade. E como a mídia é muito forte no Brasil e ela acompanha tudo, às vezes saem certas notícias que não correspondem à realidade. Isso traz certos prejuízos. Mas eu acredito que a delação premiada é um instituto mais moderno aqui para o Brasil, ela deve ser implantada e aprimorada. E, nesse sentido, eu acho muito positivo. Sigolo? Eu queria destacar o 10 bilhões de reais, queria destacar o impacto disso na vida política que teve até agora. Vocês imaginem, em 6 eleições, os partidos que hoje estão no governo federal, o PT, o PMDB, o PP, se beneficiaram desses recursos, desse esquema. 6 só para... 2004, não 2000... Isso inclui aí as eleições municipais. Que com certeza perfeito, os partidos foram beneficiados, e principalmente nas 3 eleições presidenciais de 2006, 2010, e provavelmente nessa eleição também, além de toda a mentira que foi espalhada, todo o recurso financeiro, as campanhas são sempre muito grandes,
dos adversários do PT. E com certeza, esses 10 bilhões de reais, boa parte foi para abastecer isso. Então chama muita atenção, é um valor muito elevado. Esse caso do Petrolão tem que ser esclarecido ao máximo e tem que ter, através de delação, enfim, da forma que for possível, mas tem que ter as punições. E agora acho que chegou na 7ª fase. Na fase seguinte deve chegar também quem foi beneficiário direto e se o presidente Lula e a presidente Dilma sabiam desse caso todo, se participaram. Como vários jornais têm dito, ou eles se omitiram, sabiam e se omitiram, ou eles participavam efetivamente. Olha, À vontade. eu só gostaria de ressaltar o seguinte, o doutor Américo não discorda de mim, na verdade, nós somos partidários da mesma opinião, ou seja, a delação premiada ela deve ser aprimorada para que ela possa efetivamente repercutir o efeito que dela se espera. Por que eu digo isso? Porque o delator ele tem um interesse moral no benefício que ele pode extrair da delação. Então ele pode até inventar e dizer mentiras, mas são mentiras que quem está investigando quer ouvir, talvez até tenha induzido a dizer tais mentiras para poder convalidar eventualmente uma prova que já tenha conhecimento e que tenha sido obtida de forma ilícita e não pode apresentar. Então, aí convalida a ilicitude de uma prova previamente admitida com base num depoimento, entre aspas, obtido da delação premiada. Veja quais são as repercussões e os desdobramentos que se pode atingir com a delação premiada em função do interesse moral que tem o acusado, aquele delator que vai se beneficiar. Então, ela é interessante? É. Mas tem que ser disciplinada e aplicada com muito rigor e muita atenção, porque ela também traz consigo armadilhas que conspiram contra a democracia do sistema judiciário, que é o ideal num Estado democrático de direito. É esse o meu ponto, Zacupé. É esse o foco que eu coloco. Eu não sou contra a delação premiada. Sou a favor, mas eu não sou a favor da delação premiada como está aí, como está sendo empregada. Não posso ser, porque ela traz riscos muito grandes. O doutor Américo disse que a impunidade no Brasil, e aí eu vou divergir com veemência, contou também com o brilhantismo dos advogados, que ele hoje engrossa o cordão da advocacia, depois que se aposentou na carreira judiciária, o brilhantismo dos advogados que defendem os acusados. Faz parte da nossa profissão defender os acusados. Todos têm direito a uma defesa, por pior que tenha sido o crime que ele haja cometido. Todos têm direito a essa defesa. Agora, o brilhantismo dos advogados está em não permitir que uma pessoa seja condenada num processo que não segue o devido processo legal. E para aquele que nos assiste, o que é um devido processo legal? É uma explicação simples, direta e precisa. Substantivo, processo duplamente qualificado. Devido, um adjetivo que o antecede. Legal, o adjetivo que como é que a palavra está me escapando? Que o sucede. Então, temos dois adjetivos qualificando um substantivo. Devido aí está por necessário. É um processo necessário. Não se pode condenar ninguém prescindindo de um processo judiciário. É necessário o processo. Então, esse é o devido processo. E é legal, porque ele deve seguir as regras da lei. As provas produzidas pela acusação no Brasil são provas muito falhas. Os processos probatórios, as perícias brasileiras, a ciência forense no Brasil, ciência forense no sentido da ciência da prova forense no Brasil, é ainda muito incipiente se comparada com os países mais desenvolvidos. Então, essas provas são muito fracas para levar à condenação dos advogados. Está colocando um quadro que no Brasil é comum. Né? Eu acuso o senhor é que prova a minha acusação. Mas parece que, com relação à delação premiada, o acusador tem que comprovar a acusação. Não basta simplesmente... Sob pena de perder o benefício. O senhor está dando um quadro correto do que nós estamos habituados a ver no Brasil. E eu repito, é o mais simples de tudo. Né? Sim. Eu acuso o senhor é que tem que provar, né, que eu estou errado na minha acusação. Não vou nem usar os termos legais, que a minha acusação é infundada.
Mas quando o senhor fala da delação premiada atual, me parece que é contrário ao que nós tivemos até hoje na história brasileira, né? No Brasil. O acusador, sendo beneficiado pela delação premiada, ele tem que ter dados. Olha, o dinheiro foi para uma conta na Suíça. Que conta foi? O dinheiro, fulano recebeu o dinheiro. Como ele recebeu, de onde ele recebeu, qual é a origem? O problema... Não, Sim, eu quero teria, que pois é, eu sou o teria que curioso ser da isso, história. teria que ser assim, mas não necessariamente é, porque, Mas veja, como então? não necessariamente, porque aí vem um Então- acusa, o outro também acusa. Aí, infelizmente, no Brasil, existe aquela ideia de que um indício não é prova, mas um conjunto de indícios pode Caracteriza uma prova. caracterizar uma prova. Aí não é verdade, continuam sendo indícios. E o problema um dos problemas da delação premiada é esse. Então, vamos pegar a Operação Lava Jato. O Roberto Costas faz um depoimento. É um indício. Sim. O Youssef faz outro depoimento convergente com esse do Roberto Costa. Já se acha que esse indício virou prova. São dois indícios. São dois indícios. Então, O doutor continua Américo tá sendo um aqui. indício, porque ainda não. Américo A aqui, materialidade por do favor. delito. Veja, Eu a acho- materialidade não foi apurada Eu acho ainda. que nós estamos confundindo um pouco aqui fazer justiça como não fazer justiça. Não é esse o sentido. Porque o benefício da delação premiada, ele é atribuído àquele que faz o depoimento, desde que as provas realizem como concretas. Se for mentira, É o que eu ele coloquei. perde, A ele acusação- perde. a Ele acusação perde o é que o benefício. dinheiro foi enviado Ele por não uma sabe conta. sequer doutor qual é o Sérgio- benefício. O doutor Sérgio está falando de um jeito que está falando do quadro da justiça, como se no Brasil não se fizesse a justiça. Pelo menos se procura fazer a justiça, isso que é importante. Mas a não adequação das leis ao problema atualizado da necessidade que nós temos, por exemplo, o problema da maioridade criminal, que todos isso nós discutimos, então impede a própria perfeição de se conseguir a justiça. A delação premiada é mais um passo para melhorar a justiça. É claro que ela tem que ser aprimorada. Os defeitos do Brasil são os defeitos do Brasil. Tem fatos muito concretos. Eles têm devolvido dinheiro. Aqui nós estamos falando de Eles, 10 bilhões, nós eles. estamos falando de 10 bilhões de eles. reais. Veja, Se eles. não usarmos aqui Mas- todos os meios de prova cabíveis, existentes, vai ser mais um dinheiro que desapareceu. Não, mas veja, Precisamos esse- acabar com isso. Pois é, mas eu Sigolo ia- está colocando um Queria- item mas do eu- Sigolo. Os delatores, além dos depoimentos, eles estão. A conta no exterior é Dele, essa, eu estou dele. devolvendo. dele delator. Então, Mas isso envolve só ele. É a materialidade do delito só dele, delator. Doutor Sérgio, Não envolve, por exemplo, como doutor você Sérgio, disse, Sigolo, você disse Só o tem um seguinte, detalhe, ele pagou 10 mil reais de fiança, 10 mil de Quem custas. deu Não, dinheiro não, a ele, sim. né? Quem Pois deu é, mas é em dinheiro relação a ele? ele. Quem deu a propina? Veja, pô? um instante. Dele em relação ao Ninguém próprio questionou delator. isso, né? Não, não, Sim, mas, mas é em ele relação ganha ao 20 próprio mil delator. reais por mês e tem 20 Mas eu não estou milhões de questionando dólares isso. no banco. Aí não é mais delação. Aí não é delação. Aí é confissão. É uma coisa diferente. Não, ele É o tá- delator. é uma o delator diz, informação. olha, eu passei, eu participei. É uma informação, tudo mais. veja Agora, bem. eu estou devolvendo 70 milhões de reais, que o Roberto Costa parece É estar um devolvendo é um 70 milhões de reais. depoimento. É ele. Isso não é mais delação, isso é confissão. É ele quem Não, está está devolvendo. dentro da delação. Veja, A delação eu é acho isso, um contar perigo, o ocorrido. eu acho um Que perigo. foi feito a revelia da lei, a revelia Eu acho um da perigo. gerência da empresa do ponto de vista legal. É uma informação que vai ser investigada. Sim. Ora, se eu ganho 20 mil reais por mês e digo que o Zancopé me deu 10 milhões de dólares, eu tenho esses 10 milhões numa conta, isso já merece uma investigação. Sim, né? sem Aí eu vou dúvida. ver o seu patrimônio, se você tinha esse dinheiro para me dar, e você tem. Então, é bem provável que você me tinha dado. Principalmente se você consta de um contrato lá Sim, assinado, sim. etc. Era uma pessoa feita. Então, eu acho que a coisa vai indo bem. É uma coisa que precisa ser tutelada, deixa eu precisa explicar ser uma coisa. preservada e Nós não podemos, aprimorada. a delação premiada não pode ser confundida nem convertida em confissão. A confissão prejudica só quem confessa. Não prejudica Mas mais ninguém ninguém. está falando em confissão, Sérgio. Se ele diz, Nós estamos o falando em sujeito me deu informação, 20 milhões de reais, eu tenho os 20 milhões nessa conta. Ele está dizendo e acusando que o outro deu, mas ele tem que haver uma prova dessa transferência. Se essa prova não aparece, a palavra dele caiu no vazio. É uma palavra como um pregador pendurado Ele perde no varal o benefício, sem ele mais nada. perde o benefício da O senhor delação. disse, olha,
as coisas estão caminhando e tem que se saber apurar se a presidente sabia, se não sabia, se omitiu, se não se omitiu. Eu me sinto bem à vontade, Sigolo, para falar sobre isso, porque eu nunca votei no PT. Eu nunca fui filiado ao PT. Mas eu procuro fazer uma análise fria das coisas. Uma das disciplinas que eu mais estudo na vida e que eu gosto muito, estudo há 34 anos, chama-se lógica. Lógica com base numa transdisciplina que deve permear toda a seara do conhecimento humano, desde a história, a filosofia, a engenharia e tudo mais. Sigolo, então. só um detalhe, por favor. Então, é porque ele citou o teu a parte anterior, não, mas eu a só tua quero, manifestação. pois é, eu só quero colocar o seguinte. É comum, e isso está com base na teoria da confiança, que as pessoas, como por exemplo, vamos pegar o caso da presidente Dilma Rousseff. Não estou dizendo que ela não soubesse ou que ela tenha se omitido. Estou colocando só a perspectiva de quem assiste o noticiário que imputa a ela ou um conhecimento ou uma falta por omissão. Todo empresário delega. Se ele não confiar naquele delegado, então ele tem que executar a tarefa sozinho. Em qualquer empresa, em qualquer corporação, o corpo consultivo delega para uma diretoria, a diretoria apresenta um projeto, explica o projeto numa assembleia ou numa reunião do corpo consultivo e é aprovado. Se tem uma fraude por trás desse projeto, que foi incetada, engendrada por aquela diretoria, ela não vai apresentar a fraude ao corpo consultivo. O corpo consultivo, eventualmente, com base nos argumentos da apresentação do projeto feito pela diretoria, aprova a execução daquele projeto, sem conhecimento. E se nós pensarmos que aí o Conselho teria que investigar para saber se aquele projeto estava maculado de fraude ou não, então nós estamos falando de que aquela diretoria não mereceria a confiança daquele corpo consultivo e, por conseguinte, não poderia estar apresentando um projeto. Não é bem assim, né? Não trata muito de delegar, mas eu acho que, principalmente, a presidente Dilma, que era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, e os próprios diretores, que eram de confiança do presidente da República e do presidente da empresa. Esse é o primeiro fato. De confiança, você falou de confiança. Pois é, mas se você não coloca um diretor de confiança ali... O segundo fato, que eu acho que é muito grave, isso acho que tem que ser melhor explicado também, o Tribunal de Contas da União recomendou que suspendesse todo o investimento ali de Abreu e Lima, que se esclarecesse, que se apurasse. E o presidente Lula vetou esse mecanismo. Então, continuaram a fazer os investimentos, apesar do valor ser muito superior ao orçado, continuaram fazendo investimento e o presidente da República não tomou uma providência enérgica ali de suspender tudo, rever o contrato, enfim, a medida que tivesse que ter sido tomada. Então, esses dois fatos acho que são muito graves e chegam muito próximo. Não, pois é, mas essa questão de ser muito grave, eu vou fazer uma analogia com um pai e um filho. O pai vê o filho desde que nasceu, confia no filho. Chega o vizinho e diz, seu filho está numa turma de delinquentes, roubando carro. Um exemplo grave. O pai que confia no filho, para alguns pais, isso é um sinal de alerta para ele passar a vigiar o próprio filho para saber se o filho está se desviando da conduta moral que o pai tentou ensinar e passar e educá-lo ou não. Mas outros pais vão achar que aquele vizinho é um invejoso, que aquele vizinho está fazendo fofoca, que como vai dizer isso do filho dele? E isso a gente vê todo dia. Veja, a questão, Sigolo, confiança. Nós estamos aí esse é o ponto X da questão. Mas, Sérgio, só uma confiança interrupção. É uma coisa o Felipe, importante. O Felipe, ou existe ou não existe. Viu, Sérgio, não há meio termo o Felipe na falou questão da de responsabilidade. Da Mas responsabilidade querido, daquele que delega. por isso que eu Meu disse querido, também, delega, doutor, pede um começo, Américo parecer Angélico. e depois você assina esse parecer. Você então não leu o parecer que você assinou? Aparentemente tem mais de 70 então, delega e manda a beneficiários aí. pessoa que você delegou assinar. Ora, se você delega uma função, existe a responsabilidade subjetiva e agora até objetiva pelo novo Código Civil, que até você responde por uma coisa que você aparentemente não tem culpa. Isso é culpa em eligendo. Pô. Então eu assino um documento, se eu tenho um departamento jurídico, eu não o consultei, que confiança é essa?
Se bem nós estamos desviando um pouco aqui do nosso Não, não, assunto. não estamos não. São pra, assuntos em termos imbricados. mais São assuntos aqui imbricados. um sentido lacto sensu. Não se Américo, são trata de assuntos delegar a imbricados. responsabilidade, existe sempre, Sempre, até pela claro. lei, objetiva, subjetiva, em eligendo, em negligendo, existe essa responsabilidade. Eu acho que nós temos que prosseguir um pouco aqui na nossa pauta, porque esse assunto é tão variado que nós teríamos que ter uma outra situação, algumas horas, e entrarmos assim mais dentro do devido processo legal, como para explicar para o ouvinte o que estaria acontecendo. Porque, a rigor, o que o nosso tema pede aqui, salvo o melhor juízo, é que a Polícia Federal ouvirá os suspeitos da Operação Lava Jato, através da delação premiada. Nós estamos fugindo um pouco aqui para o sistema da justiça. Acho que não é bem o objetivo Fugindo bastante. Mas é um tema importante, porque não dá para falar de uma coisa sem pensar na outra, né? Aqui, ele pode... Eu vou abrir um espaço aqui. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. O telefone à sua disposição, 50526622. Conosco hoje o engenheiro Felipe Sigolo, o advogado Sérgio Niemeyer, o desembargador Américo Angélico. O
Já está afastado das funções de desembargador. Aposentado. Afastado é o o termo leigo, desculpa. É que desembargador é um título vitalício que acompanha até a morte. Perfeito, né? perfeito. Mas, na verdade, hoje eu sou advogado e tenho um escritório de advocacia, mas trabalho no ramo civil. Estou usando o Sempre termo trabalhei leigo. em direito privado. Por favor, estou usando o termo leigo, está afastado das funções, porque já se aposentou. Hoje precisa tomar cuidado com o afastado, porque eu me aposentei compulsoriamente. Aposentado, né? Completei 70 anos no serviço público tem a expulsória, não é? A expulsória. Exatamente. Nós tivemos neste final de semana manifestações. Um grupo de 5 a 6 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, concentrou-se em frente ao MASP, fechou os 2 sentidos da Avenida Paulista sábado e pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. 5 trios elétricos dividiram os manifestantes. Um grupo menor defendeu a volta da ditadura militar e seguiu para a frente de um quartel, enquanto o outro grupo, com mais manifestantes, pediu a anulação das eleições. Sigolo. Não, eu acho que tanto a volta da ditadura quanto a anulação das eleições, acho que é um grupo muito pequeno, isolado, é um pouco da... 10 mil pessoas. Não, mas é dentro da manifestação, os principais líderes da manifestação, inclusive o senador por São Paulo, o Aloysio Nunes, estava, as principais figuras, até desde o Lobão, enfim, outros líderes desse movimento, ninguém defende isso. Defende radicalmente a democracia, defende investigação, apuração da corrupção, mas não essa intervenção militar. Isso é um pequeno grupo que de qualquer jeito, acho que vai resolver no imediatismo. Eu acho que é importante a gente aqui defender as instituições, continuar defendendo a democracia e continuar exigindo. O impeachment acho que é uma consequência. Mas quem defende a democracia não pode falar em impeachment. Se ficar provado que a presidente Dilma tem crime de... Enfim, eu acho que é uma consequência. Agora, é muito relevante, é muito legítima essa manifestação. É impressionante que a população saia às ruas e tão perto da eleição. Tem um clima de insatisfação, tem um clima... o presidente Fernando Henrique falou bem na sexta-feira, os que ganharam estão atormentados, não sabem o que fazer, não podem sair, andar na rua, então, enfim, tem esse clima de insatisfação que a presidente Dilma tem que dizer agora como é que vai ser o segundo governo, o segundo mandato. E a oposição, os partidos de oposição, a própria população tem que fiscalizar com muito vigor, com muito empenho, a gente tem que acompanhar de perto e acho que ninguém mais tolera esse mensalão, petrolão, essa corrupção generalizada que está no governo federal. Precisa de 39 ministérios, é um absurdo. Se não tiver uma gestão eficiente, se a população não aguenta mais isso. Ou dá um basta, ou nós vamos ter uma crise institucional grave. Então, é muito relevante nesse momento, tão perto da eleição, que 10 mil pessoas saíram na Avenida Paulista pedindo, enfim, cada um pedindo um pouco a bandeira, mas acho que basicamente manifestando a sua insatisfação e mostrando que a população está nas ruas e está para defender o país. Todo mundo quer um país melhor, todo mundo quer que tenha, que a gente tenha um governo decente que possa ter orgulho. Não sei se... eu vi que teve manifestação em diversas outras capitais, diversas outras cidades, todo mundo insatisfeito. Isso que o governo federal tem que mostrar que veio. Américo. Realmente o clima aqui é um clima de insegurança, um clima de insatisfação, porque a sociedade brasileira não tem educação, que deveria ter, não tem a estrutura de saúde, que deveria ter, não tem a estrutura de segurança, que deveria ter. Enfim, a sociedade está indignada com a falta dessa estrutura que normalmente o país já deveria ter isto. E, obviamente, o culpado maior disso passa a ser o governo que está na gestão. Fosse ele A ou fosse B, diante dessa ausência de estrutura, o governo é o maior responsável por isso. Mas, de uma certa forma, já se fala em reforma tributária,
já se fala em reforma política. Desculpa, Américo, faz tempo que fala isso. Pois é, então, agora com essa visão nova da sociedade, que começou há alguns meses, com o sentido de manifestar-se publicamente, era um costume que não havia no Brasil. E o pessoal começou a ir para lá. Então, o que acontece? Isso é democracia, mas também tem os limites do vandalismo, da anarquia, dessa coisa toda. Então, o que nós vimos aqui? A eleição terminou, mas a insatisfação continua. Porque o governo precisa esboçar, precisa depois demonstrar que ele vai procurar realizar aquelas coisas que foram ditas durante o período da eleição. E agora o povo vai cobrar isso, e está começando a cobrar. E precisa realmente cobrar. Nós precisamos de uma reforma tributária. Não podemos ter 28 partidos, quer dizer, isso só facilita a corrupção, só facilita a desorganização. Os Estados Unidos são 2 partidos. Inglaterra, praticamente 3 partidos. Estados Unidos tem 126 partidos registrados. É que na corrida só o republicano e os democratas. Mecanismos lá tem até partido nazista. Então, o que acontece? Né? Aqui a pessoa muda de partido, muda disso, muda daquilo. A legislação e lá nós permite estamos que numa situação se concorra até sem filiação partidária. Agora, ditadura, tem aqueles fãs da ditadura que vão morrer sendo fãs da ditadura. Sim. Mas a ditadura não traz resultado nenhum. Veja, por exemplo, o Brasil louva Fidel Castro, louva Cuba. Né? Fidel Castro é o mais antigo ditador do universo. Eu entendo, por exemplo, que a política atual no Brasil, através da democracia, está tentando uma autarquia. Uma autocracia. O que quer dizer? Ditadura sob as vestes de uma democracia. Ou seja, eu vou tomando conta de tudo. Sim. Eu vou tomando conta de tudo e, de repente, o país está sob meus cuidados. Então, por exemplo, como é que você pode gostar de uma democracia se você, como cidadão, fica sabendo que o Brasil participou da construção de um porto em Cuba, quando os caminhões aqui ficavam impedindo até o tráfego aqui na Imigrantes, em Paranaguá, por falta de estrutura de levar a soja para o exterior. Então, estamos investindo em porto lá fora, por acaso foi em Cuba, né? Coincidência. A nossa estrutura aqui está ruim. Perdoamos a Venezuela de uma série de dívidas que tinha lá, de prédios, etc., refinarias, tudo isso, quando nós temos aqui um problemão muito grande com relação ao nosso petróleo, com relação à nossa estrutura de petróleo. Estamos ajudando países lá fora, que nós não sabemos exatamente o porquê que nós estamos ajudando. Então, são coisas que, nessa democracia, que o cidadão não está participando. O cidadão só é informado quando a coisa terminou. Então, veja o poder do presidencialismo também, em certos aspectos. Então, eu vou tomando conta de tudo. Essa quadrilha que entrou na Petrobras, por exemplo, ela está em todos os setores. A gente ouve dizer que certas entregas eram feitas várias vezes, ou uma única vez, com muitas notas fiscais. Até nesse ponto, a entrega de mercadoria. Então, o que está havendo aí é uma desfaçatez tão grande, Américo, mas uma ausência, na construção de Brasília. Pois é, ausência tão grande. Veja bem, uma ausência tão computado? grande da responsabilidade dos diretores, dos fiscais, etc., que mais um pouquinho o nosso país vai perdendo a sua importância. Eu não sei se hoje já somos a 6ª economia do mundo. Não sei. Eu sei que a Petrobras, que era a 3ª empresa do mundo, caminhando para ser a 2ª ou primeira, hoje não sei se está entre as 100 melhores empresas do mundo. Então, isso precisa acabar. É preciso que a presidenta Dilma Rousseff entre energicamente nessa situação, promova essas reformas para que o Brasil possa caminhar, porque o nosso crescimento é tão pífio que nós estamos aquém dos próprios países sul-americanos. Sérgio Niemeyer, protesto na Paulista pedindo impeachment. Pois é, Zancopé, eu... Só acrescentar antes de você que aqueles que pedem a volta da ditadura não sabem que não poderiam fazer uma manifestação dessa. Não, eu acho até que podem. Eu quero sobre isso dizer o seguinte. Eu acho que a democracia brasileira está começando a andar sobre 2 pernas, ou seja, parando de engatinhar. Eu sou um
democrata empedernido até a raiz dos cabelos. Entendo que a democracia é o único sistema que permite que no seio dela se desenvolva as forças que lhe são antagônicas. Porque se ela não permitir isso, ela não é uma democracia de verdade. Então, aqueles que querem defender a volta da ditadura têm o seu espaço, devem ter o seu espaço. Se tiver eco e isso se tornar uma maioria, é a vontade democrática que está falando. Veja, o que eu coloco é o seguinte: a eleição mostrou, para mim, a leitura que eu faço é de um país dividido, o que é muito natural das democracias verdadeiras. As últimas 4 eleições nos Estados Unidos mostrou que lá também o país anda dividido, né? 51 milhões votaram no Aécio, 54 milhões votaram na Dilma. Vamos pensar que tivesse sido o inverso. As manifestações que hoje nós estamos vendo seriam o contrário daqueles que teriam sido derrotados nas urnas e partidários da presidente da República, Dilma Rousseff, que é a grande vitoriosa dessas eleições. Tá certo? Então, essa é a realidade. Infelizmente, Zancopé, isso tem que ser dito, um pouco dessas manifestações tem o combustível que tem sido instilado por alguns órgãos de mídia poderosa, que desde antes da campanha, durante a campanha e depois da campanha, vem, não vou dizer veladamente, só vou dizer que não é escancaradamente, porque eles não admitem isso, mas é sempre com mensagens subliminares, com mensagens que tem uma direção: o ataque e a crítica direta ao governo do PT. Mas eu quero lembrar o seguinte, como eu disse antes, eu não sou eleitor do PT, mas eu também não vou cometer a indignidade de não reconhecer que nos 8 anos do governo Lula e nos 2 primeiros anos do governo Dilma, o país estava satisfeito com esses governos. Era quase que o segundo milagre econômico brasileiro. Todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo satisfeito, a classe média crescendo, todo mundo consumindo, a indústria produzindo para atender essa demanda crescente. A classe média hoje aumentou, isso é uma realidade. Vamos dizer, os detratores desse movimento, desse partido vencedor, vão dizer: mas herdou e fez aquilo que o PSDB havia plantado, inoculado lá atrás. É verdade. Minha mãe disse isso uma vez para mim, e eu disse para ela: mamãe, a gente sempre reclamou que entrava, saía governo e ninguém continuava as coisas boas que o outro tinha feito. Nós estamos assistindo exatamente aquilo que nós reivindicávamos. O PT entrou e aproveitou aquilo que o PSDB tinha feito de bom. Colheu, né? Colheu não. Colheu só não. Regou e deixou frutificar em árvore frondosa. Porque se o Brasil passou ao largo da crise de 2008, foi por mérito do presidente Lula, que abriu o mercado do Brasil com a China, numa parceria que o Brasil pôde, então, participar do elevadíssimo e avassalador crescimento econômico chinês, e que nos permitiu divisas para passar ao largo da crise que assolou Estados Unidos e Europa, querido. E isso não foi Fernando Henrique Cardoso, não. Agora, nos 2 primeiros anos do governo da Dilma Rousseff, ela chegou a ter 75% de popularidade. Depois o Brasil caiu numa crise. Caiu porque por opções erradas do governo dela, aumento do déficit público, queda do superávit primário, né? Sim. E aí ela caiu em desgraça, porque em 2 anos, como só se lembram os erros, e os erros sempre falam mais alto que os acertos, a mídia, essa mídia que eu estou falando, que não é uma mídia marrom, não. É uma mídia grande que se amarronzou, vamos colocar aí esse termo, que caiu de pau em cima do governo. Mas só para concluir o seguinte... Eu vou passar por outro assunto aqui só para poder concluir, porque eu anotei várias coisas. Sim. Também não concordo com o discurso de que estamos pagando porto lá fora. Se o porto não devia ser pago, tem que ser investigado. Agora, nós não podemos esquecer que nós não podemos nos fechar para investir tudo aqui, para resolver todos os nossos problemas. Porque se nós nos fecharmos, perdemos as parcerias internacionais. E aí não conseguimos sobreviver. Né? Os Estados Unidos têm problemas também, mas não deixam de estar prestando ajuda internacional. São compromissos que um governo tem. A extensão e a licitude desses compromissos podem ser investigadas, objeto de investigação. Mas daí a dizer,
ou o discurso de não podemos participar, não podemos ter essas políticas de inserção internacional, porque temos que resolver antes todos os nossos problemas internos, significa o seguinte: vamos nos isolar do mundo e esquecer, porque nós, até resolvermos todos os nossos problemas, não poderíamos estar inseridos, e nunca vai isso acontecer. Doutor Sérgio. Supremo Tribunal Federal decidiu que a USP deverá reduzir o salário de 1.972 funcionários que ganham mais que os R$ 20.700 mensais do governador do estado. Entre eles, um professor aposentado com vencimento bruto mensal de R$ 60 mil, uma funcionária do protocolo com salário de R$ 30 mil, o historiador Boris Fausto, que recebe R$ 46 mil e diz que seus ganhos são legais, pois são frutos de seu trabalho. Américo, doutor Américo Angélico, é funcionário público e deve ter o teu salário também congelado. Sabe que isso aqui me lembra o seguinte: não, o meu salário não está congelado, ele procura acompanhar mais ou menos a inflação e acompanha um pouco menos do que a inflação, mas não chega a ser... Chega dentro do primeiro valor aqui, um pouquinho acima do primeiro valor, que o teto do desembargador é R$ 23 mil. Mas é preciso dizer... Teto federal, não teto estadual. Teto estadual, mas acompanha, Sim. Existe uma hierarquia de salário, que desde o ministro que ganha mais, o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, os desembargadores, há uma diferença de mais ou menos de 5% a 7%. Então, o salário do juiz é um salário fiscalizado e ele sempre está dentro dessas questões. E, para isso, a magistratura briga muito, porque se ele não brigasse muito, nem isso seria atendido. Mas aqui me lembra, por incrível que pareça, do tempo do Collor. O Collor teve a bandeira dos Marajás, lembra-se? Sim. Porque havia em toda a extensão do funcionalismo público estadual, federal, municipal, etc., esses absurdos, que ele chamava de Marajá, que foi a bandeira dele, que ele iria cortar esses Marajás. Não é? Então, está me lembrando isso. Por exemplo, não é possível uma pessoa ganhar R$ 60 mil. Realmente, o salário teto aí é o salário do governador de São Paulo. Mas então, você isso que é precisa ser funcionário adequado. público de carreira, desculpa, mais uma vez, você que é funcionário público de carreira, você... teve uma carreira brilhante e se aposentou com uma carreira brilhante. Governador é um cargo eventual, é um serviço temporário, Sim, posso dizer. mas isso aqui. observa a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Não é? Então, há princípios reguladores e pétreos nesse sentido. Sim. Agora, esse professor aqui está ganhando, é uma exorbitância isso. Isso pode ser acertado, porque está além do... Pode ser revisto. Pode ser revisto. Agora, o que pode ocorrer nesses casos é, por exemplo, ele já está há muitos anos no funcionalismo público e começou a ganhar aquelas bonificações, aqueles subsídios... Beneficiado pela legislação anterior. Legislação anterior, ou mesmo de cada 4, 5 anos pode existir um bônus, pode existir alguma coisa, o que chegou a este valor. Mas isso é um atentado. Eu entendo que é um atentado, é um marajá, e isto precisa ser resolvido. Precisa voltar ao teto que realmente ele tem o direito. Isso é um absurdo contábil, é um desvio que está sendo feito, é uma desfaçatez. Talvez só tenha aparecido porque tem a USP está numa crise grande. E acho que foi relevante a USP agora publicar todos os salários, dar transparência e corrigir essas eventuais distorções. Aí é importante que tenha mais transparência, mais gestão, e a USP também, como as outras universidades, precisam de mecanismo para como é que sustenta tudo isso. Eles têm uma autonomia, independência, mas eles também agora precisam só do ICMS, o ICMS, a receita vem caindo. Independência com verba pública. Precisa agora fazer gestão disso. Doutor Sérgio, não estou caçando a sua palavra, mas posso ir para umas perguntas aqui. 1 minuto para você, pode ser? 30 segundos. Eu acho que precisa saber se não há aí direitos adquiridos, já consagrados, e acho que o problema também não é só na USP. Se a gente entra, às vezes, em alguns sites, inclusive de tribunais, eu me lembro que uma vez eu me surpreendi, entrei na transparência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e eu verifiquei lá que não existia um desembargador que ganhasse no limite do teto nacional. Todos ganhando de 50% a 100% mais. Alguns até 3, 4 vezes mais.
né? Muitas vezes, cheguei a deparar com um que teve rendimentos mensais de R$180 mil, quer dizer, desembargador. Tudo isso precisa ser verificado, porque há sempre justificativas. Eles não iam colocar isso ali, botar no site de transparência isso, sem, porque tem férias atrasadas, tem licença-prêmio atrasada, então tem que ser revisto, na verdade. É a legislação que precisa ser revista. A legislação de benefícios, a legislação de bônus, essas coisas todas. E aí sim, se ajustar e se adequar. O que nós não podemos pensar é em estar igualando sempre por baixo. Nós precisamos igualar por cima. Eu acho que o juiz exerce uma função, ministro, desembargador exerce uma função que, pela importância, pela envergadura, tinha que ganhar equiparadamente a um alto executivo de uma multinacional. É o que eu acho, mas isso aí precisa de verba, orçamento, essa coisa toda. E tempo para a gente discutir isso. Adriana da Moca. Um preso não pode ser induzido a acusar outra pessoa em troca de benefícios, mesmo não podendo provar, já que o dano à imagem do outro terá sido feito, mesmo que desmentido depois. Doutor Américo Angélico. Bom, aí é uma hipótese diversa que a Adriana colocou, porque se a pessoa está presa é que houve um processo. Houve, então, respeito ao devido processo legal e houve uma decisão. Essa decisão teria sido objeto de recursos e transitou em julgado. Então, ele está sendo preso através de uma sentença com trânsito em julgado. Quer dizer, ele foi preso justamente. É diferente, porque durante... Aí repete a pergunta que eu fiz no início do programa, suspeito ou acusado? Acusado. Não, aí ele foi acusado, foi acusado e foi condenado. Isso. Não é? Então, aí não há o que se discutir. E essa analogia, data máxima vênia, não procede para um raciocínio de encaminhamento. Perfeito. Jaime do Jardim Bonfilholi. Sérgio Niemeyer, por que será que o Marcos Valério, que foi condenado a mais de 30 anos pelo mensalão, nunca pediu ou lhe foi solicitada a delação premiada? Lembrando que ele poderia contribuir muito contando a origem do chamado mensalão mineiro. Jaime, eu não sei se na época já existia a lei da delação premiada no início do processo do mensalão. Mas mesmo assim... Ele teria recusado. Mas mesmo assim, eu, pessoalmente, que não vi os autos do processo do mensalão, sou convicto que a história vai apontar esse processo como um dos maiores erros judiciários do Brasil. Minha opinião pessoal. Porque não faz o menor sentido certas circunstâncias que eu acompanhei e certos fundamentos que eu ouvi ao assistir às sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. E o Marcos Valério, como operador, como ele foi acusado do mensalão, ele teria intermediado, sido aquele pivô para onde ia o recurso e dali ele fazia as distribuições. Ele não foi, ele tinha uma empresa que prestou serviços para o governo por meio de uma licitação que nunca foi impugnada. Nunca foi acusado de um crime de fraude à licitação. Nada disso aconteceu. Então, eu não sei se ali houve crime. Certamente houve falta ética, mas falta ética não é crime, não seria o suficiente para mandar ninguém para a cadeia. Sigolo, Marcos do Butantã, pergunta a você. Nós, cidadãos, devemos acreditar que campanhas políticas só foram irrigadas com desviado para partidos da situação? A gente está comentando esse caso. Nesse caso, parece claro que realmente teve utilização, benefício, eles foram beneficiários. Basta ver, as campanhas do PT sempre foram muito superiores de qualquer outro adversário. Então, inclusive hoje eu li no jornal que pode ter sido lavado dinheiro de corrupção, enfim. Mas nas campanhas também tem que ter transparência, tem que ter o máximo de rigor. O tribunal, tanto o Tribunal Regional Eleitoral quanto o Tribunal Superior Eleitoral, eles são rígidos nesse acompanhamento. Maria do Socorro, da Vila Guilherme. Pergunta da Maria do Socorro. É mais um comentário. Parabéns a todos do programa pelos ótimos convidados que estão esclarecendo o que é delação premiada, tão comentada, mas pouco entendida pela população. Não é fácil. Exatamente. Né? Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal AM 810 Santos e AltV www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Sigolo, agradeço a gentileza da tua
participação no nosso programa Gente que Fala. Você é secretário executivo do Conselho de Patrimônio Imobiliário, isso? Isso, do Governo do Estado. Governo do Estado. Eu queria agradecer, é um prazer, doutor Américo, doutor Sérgio, e a você, Zancopé. Obrigado pelo convite. Doutor Américo Angélico, desembargador, presidente do IASA, Institutos Advogados de Santo Amaro. Muito bom. Não consegue deixar Santo Amaro? Não, eu nasci lá, moro lá, e salvo o melhor juízo, devo morrer lá. Eu sou praticamente terceira geração, os meus filhos quarta geração e os netos já quinta geração, e todos sediados na Zona Sul, basicamente em Santo Amaro. E, a propósito, por força de Santo Amaro, eu conheci o Fausto Camunha quando ele trabalhava num jornal lá em Santo Amaro chamado A Gazeta de Santo Amaro. Isso faz... Desnecessário, desnecessário. Desnecessário, 1965. 1965. Desnecessário esse quando detalhe. o Fausto trabalhou como repórter nesse jornal de Santo Amaro. Uma carreira então brilhante fico muito feliz em ter estado aqui, espero ter contribuído de uma forma, cumprimento meus colegas de mesa e o Zancopé aí pela feliz orientação. Eu agradeço. Doutor Sérgio Niemeyer, agradeço muito a tua gentileza de participar do nosso Gente que Fala. Zancopé, o prazer foi meu. Dizer que o programa conduzido por você, ele tem um colorido especial. Você é muito gentil. Quero desejar longa vida ao desembargador Américo Angélico, agora colega advogado, porque ele falou que vai morrer em Santo Amaro, que seja daqui a muitos anos, né? Assim seja. Porque todos nós queremos viver o máximo possível, embora Deus tenha nos pregado uma peça, quando a vida começa a ficar boa, ele começa a nos tirar as forças. É verdade, não é Sérgio, verdade? obrigado, Mas, Sérgio. de qualquer forma, eu quero agradecer a você que nos ouve, que nos assiste, porque é em razão de você que nós viemos aqui debater, trazer nossas opiniões e, enfim, para que o programa tenha esse brilho todo. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Esquiavon. Na pauta, José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê. Na direção da AltV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira e Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, 13h. Na sequência, Trianon, Marcos Calazans. Grato.